Quantas vezes você já recebeu um e-mail de cobrança ou um e-mail de venda em que chamava você com um nome totalmente aleatório que você nunca ouviu falar antes? E você inclusive foi naquela espacinho bem tímido que tem embaixo e colocou cancelar inscrição e mesmo assim continuou recebendo esses e-mails. No vídeo de hoje eu vou falar como tratar esses e-mails e como você que tem a sua lista de e-mail pode se proteger com a chegada da LGPD, garantindo que esse processo realmente funcione. Meu nome é Fernando Galli, sou empreendedor e consultor de dados e criei esse canal para documentar como eu resolvo meus problemas e os problemas dos meus clientes com base em dados. Para mim, parece ser algo muito simples de se fazer. Um analista júnior que tenha conhecimento muito básico mesmo, que tenha um conhecimento em Excel de PROC-V para juntar duas planilhas, ou no máximo um select asterisco from e saiba da tabela que ele está puxando, já vai ser extremamente suficiente para você resolver esse problema. E eu estou sofrendo com isso e sei lá se eu trabalhei muito tempo em cobrança e sempre coloquei os meus e-mails nos contatos e os meus telefones e por isso naquelas bases de enriquecimento provavelmente eu tava em alguns cadastros e acabou que meu número tá lá. E é muito comum essa prática de pessoas mandarem bases para enriquecer. Não sei como que vai ficar esse detalhe com a chegada da LGPD, é um ponto muito importante inclusive, mas é muito normal ainda. Eu sei que cobrança vai ter uma certa proteção em relação ao LGPD por ter a garantia e respaldo legal de cobrança e tudo mais. Mas e nesse caso em que o meu e-mail não é o e-mail do inadimplente, no caso que eu recebi um tal de alguma coisa, Rosbevaldo, sei lá. E não é o meu e-mail. Eu coloquei cancelar e mesmo assim eu continuei recebendo esse e-mail. Então, independente de ser ou não protegida, aquele e-mail não deveria estar lá, porque não é o e-mail do cliente, né? Do devedor. Então, como a empresa pode tratar isso? A primeira coisa, eu acho que é muito simples. A sua equipe pode pedir para o cara da tecnologia, ou se a sua equipe tiver acesso ao banco de dados, ele mesmo pode fazer um select asterisco from, muito simples, e trazer apenas a coluna que tem o ID do proprietário daquele e-mail, né, do cliente, e o e-mail em si. Então, com dois campos muito simples, ID e complemento. Se quiser trazer até algumas outras coisas, como status, se está ativo ou não, eu acho muito válido, para você garantir que está analisando só uma margem de e-mails que estão realmente ativos na sua base. Então, a primeira coisa que você vai fazer é um select asterisco from dentro da sua tabela e trazer o ID e os e-mails. Depois que você fez isso, você vai ter no Excel, vamos dizer que faça com uma pequena amostragem, ou de um cliente específico, ou de um segmento, enfim, traga ali todos os seus e-mails. O segundo passo é você entender quem é o provedor de e-mail da sua empresa. Se você terceiriza esse serviço, que existem muitas empresas que você envia uma base com a mensagem ou com um layout e essa empresa faz os disparos, ou se é a sua própria empresa que tem um provedor interno, tá? Você precisa entender isso porque você vai precisar fazer uma consulta no status de retorno do e-mail, tá? Então, o que é o status de retorno? O status de retorno é algo que o servidor te manda. Então, imagine que você pega e direciona um e-mail para o meu e-mail no caso. Então você mandou um e-mail para o Fernando. Se esse e-mail estivesse escrito errado ou esse e-mail não existisse, que é consequência de estar escrito errado, ele bateria no provedor que você está disparando e classificaria aquilo como hardbound, ou seja, aquele e-mail não existe. Essa é uma classificação que de cara você já pode interpretar que aquele e-mail realmente deve ser desclassificado. Caso você envie um e-mail para o Fernando e a caixa esteja cheia ou exista algum problema de comunicação no momento do disparo, ou se você é classificado pelo provedor do Fernando como spam, aquele e-mail vai te retornar um softbound, ou seja, temporariamente aquele e-mail não foi entregue, mas isso não significa que o e-mail do Fernando não exista, tá bom? E também tem a situação em que eu, Fernando, recebi o e-mail, foi classificado como entregue ou como aberto, mas eu coloquei ali uma situação, ou aquele botãozinho lá embaixo que fica sempre no rodapé de cancelar inscrição. Então ele vai me retornar que eu solicitei o cancelamento de inscrição, tá? Então o que precisa ficar muito atento?
Se é um hardbound, se não existe. Se é um softbound temporariamente inativo, precisa entender um pouquinho mais o porquê isso está acontecendo, se caiu em spam ou não, ou se foi entregue e foi solicitado o cancelamento. Isso é muito importante interpretar, porque a ideia é o que? Você pegar a sua base de clientes, pegar os retornos de status, né? Os status de retorno e cruzar essas duas bases, para você entender quem é ativo e qual foi o status de finalização. Quando você fizer isso, você já vai conseguir ter muitos insights. Primeiro, quem é a pessoa que não recebe e-mail, né? Qual é o e-mail que não teve nenhuma tentativa? Você vai entender quais são os e-mails que tiveram hardbound para você já desconsiderar, porque isso joga lá no chão a sua qualidade de provedor. Você vai entender quem é softbound e você precisa deixar numa quarentena e entender se foi realmente por spam ou se aquele cliente tem a caixa cheia ou se teve algum problema de comunicação. Você vai entender também o cliente que recebeu. Você vai entender o cliente que recebeu e abriu, e você vai entender o cliente que recebeu, abriu e solicitou cancelamento. Então isso é muito importante porque você já cria 6 classificações: hard, soft, nunca recebeu, recebeu e abriu, recebeu, abriu e solicitou cancelamento. Só aí você consegue criar 6 classificações para sua base de e-mail ativa. Dessa maneira, você pode fazer o que? Pode pegar essa base de hardbound e solicitar para o seu time de tecnologia que coloque esse e-mail como um status negativado. Ou seja, você inativa esse cliente dentro da sua plataforma e evita de continuar mandando. Incrível que pareça, eu já vi gestores falar: vamos deixar isso na base, talvez ele receba um dia. Paciência para isso. Mas cara, tire isso da sua base. O soft, você também precisa entender a raiz, tá? Então você pode deixar aqueles caras numa quarentena de 10, 15 dias. Os que receberam e recebeu e abriu, ou não recebeu, legal, você pode continuar tentando. E o cara que cancelou, esse tem que ser a sua prioridade máxima. Muitas das vezes você cometeu algum erro ou mandou enriquecer o seu dado, que na verdade para mim, na minha concepção, isso é um empobrecimento de dado, porque forçadamente você tá pegando aquilo de algum lugar que talvez o cliente não tenha nem ideia de como aquele dado foi surgir na tua mão e tá mandando um spam para ele, seja de venda, seja de cobrança, seja do que for. Então toma muito cuidado com isso, porque principalmente com a chegada da LGPD, você vai ter que provar da onde aquele dado veio. E talvez você não tenha condição de fazer isso, porque se você não trata o seu e-mail, eu tenho uma certeza quase absoluta de que você não tem nem ideia de como aquilo ali tá vindo parar na tua mão. A origem você até sabe, mas eu acho que vai ser um pouco complicado você explicar essa história. Então toma muito cuidado. Comece realmente a entender o status de retorno e trate isso com respeito. É complicado você ficar gastando dinheiro, gastando servidor. Pô, muitas das vezes eu já vi a empresa parar, simplesmente parar de enviar e-mail. Não tinha funcionário mandando e-mail, nada, parou todos os e-mails da empresa. Então, atente-se muito. É muito simples, você tem que ter a sua base ativa de e-mail, que pode ser um Excel ou pode ser um Select. Você tem um status de retorno, que pode ser um Excel do seu fornecedor ou pode ser um Select de dentro da sua base, dentro do seu banco. Cruza esses caras por e-mail e tire insights. Você pode entender também um pouco mais além. Quantos e-mails estão duplicados para clientes distintos? Às vezes você vai ter um e-mail para 5, 6, 10, 15, 30 clientes diferentes. Você pode entender também quantos e-mails já foram disparados para aquele endereço, quantos deles foram classificados como soft, quantos foram entregues, quantos foram abertos, quantos foram solicitados de cancelamento, qual foi a última data de disparo de e-mail. Enfim, você começa a abrir um leque gigantesco de oportunidades com o e-mail. Então, tome muito cuidado. Aquele botãozinho de cancelar lá embaixo não tá lá à toa. Eu já fiz isso, eu recebi 4 e-mails da mesma empresa, inclusive é uma empresa que eu já trabalhei e provavelmente o meu dado como funcionário por algum motivo foi parar por dentro do CRM, ou eu tenha feito um teste e esse e-mail não foi negativado, ou enfim, independente de como ele foi para lá, eu já cliquei 3 vezes no botão de cancelar e infelizmente não tive esse e-mail cancelado. Eu continuo recebendo a dívida de alguém que eu nem sonho quem seja. Então, se você tem esse tipo de coisa, se você trabalha com e-mail, quer dizer, se você não trabalha com e-mail, talvez você esteja vivendo num mundo paralelo. Eu acho que você vai ter que ter um pouco mais de atenção ainda.
Mas se você trabalha com e-mail, toma muito cuidado com o status de retorno, dê um pouquinho de atenção. Isso vai ser o primeiro passo para você construir um score de e-mail, para você classificar sua base de e-mail e começar a trabalhar de maneira mais assertiva. E-mail tem um custo muito barato, mas o barato pode sair caro. Então tome muito cuidado como você trata os seus clientes, os contatos, os pontos de contato. Não é à toa que as empresas de sucesso falam tanto de CX. Eu não tenho muita expertise com isso, é lógico, existem pessoas que têm muito mais competências, mas eu consigo entender todos os pontos de uma jornada. E o primeiro contato que eu tenho é um e-mail que nem começa sendo para mim, eu acho que está muito errado. Então, toma cuidado, pega alguém do seu time, coloque 2 bases, ensine para ele a fórmula igual Procver e você vai conseguir resolver esse seu problema. Pega o status, identifique e cancele esses e-mails que já solicitaram para sair da sua lista, tá bom? Toma cuidado, esse tipo de coisa vai pegar na LGPD. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver dificuldade de como realizar esse processo no detalhe, manda nos comentários que talvez eu possa te ajudar gravando um vídeo um pouquinho mais técnico, indo um pouco mais a fundo. Mas no meu ponto de vista isso é muito simples, eu acho que falta um pouquinho de vontade das empresas de entender mesmo, de se colocar no lugar do cliente, por mais que eu não seja cliente, ou de dívidas, por mais que a dívida não seja um cliente também, mas é se colocar no lugar da pessoa que vai fazer o seu resultado. Tá bom? Espero ter te ajudado. Se eu não te ajudei, pelo menos eu gerei um questionamento para você ficar um pouquinho instigado e garantir que isso acontece dentro da sua empresa. Então, espero ter te ajudado de verdade. Qualquer coisa, manda nos comentários. Tamo junto. Valeu, obrigado.